tentar ser rápido, tá? Porque é muito conteúdo. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, pode interromper, tá bom? Que a gente vai não responder. Vamos lá, a gente vai abordar esses assuntos na aula, tá bom, pessoal? Vou falar um pouquinho da anatomia renal, as variações anatômicas, as doenças císticas, parenquimatoses do rim, tá? Então, pincelada rápida sobre trauma renal, que eu vou dizer que a TC, elas têm uma maior importância quanto ao ultrassom, principalmente por conta da classificação, um pouquinho de tumores renais, pelo menos os principais, tá bom? Nefrolitíase terminar com hidronefrose, tá bom? Anatomia renal. O rim é uma estrutura retroperitoneal, que está ali ao nível de T2, L3, tá bom? Daí, às vezes, um pouquinho difícil, principalmente naqueles iniciantes, de encontrar o rim, porque ele é uma estrutura mais retroperitoneal e sofre muita ação na interposição gasosa, e às vezes fica um pouquinho mais difícil de encontrar. O rim direito é ligeiramente abaixo do esquerdo, isso é clássico por causa do fígado, tá bom? O tamanho varia se é de homem ou mulher, mas vai de 9 a 13 na mulher e de 10 a 14 no homem, certo? Levar em consideração muito a simetria do rim, tá certo? Se um está muito maior que o outro, tá, pelo menos 50%, ou se os rins são pequenos, bilaterais. Ok, aí você vai procurar um pouquinho da história, se o paciente já tem sintomas de alguma doença renal, ou se ele já se trata para alguma doença, porque às vezes aquela pessoa é pequena, mas tem um rim de 8,5, e às vezes é constitucional dela. Então a gente tem que ter muito ponderar a respeito disso, tá? E o peso dele varia em torno de 150 a 260 gramas, tá bom? O rim é composto pela cápsula fibrosa, tá? Que é representada aqui, como a gente vê, tá bom? Uma linhazinha mais hipoecóica no ultrassom. O parênquima renal, que vai ser composto de duas coisas, e é importante a gente saber, porque às vezes se confunde, a gente acha que córtex é igual a parênquima e não é, tá? Tem o parênquima renal é composto de córtex renal e medula renal, e a medula renal vai ter as pirâmides renais, que são de 10 a 14 pirâmides, tá? E vai ter o hilo renal também. Veja aqui a representação, né? Aqui nós temos a cápsula, o córtex, a cápsula, o córtex, tá? Entre uma pirâmide e outra, a gente vai ter as colunas de Bertin. Logicamente, às vezes vai ter uma hipertrofia dessas colunas, chamada hipertrofia da coluna de Bertin, e a gente vai ter diferenciado de nódulos, tá? E o hilo renal, o seio renal e o hilo renal. Ele vai ter até o renal e os vasos que entram na artéria e a veia renal. As variações anatômicas que a gente tem que saber que existem, tá? Para a gente não julgar uma patologia normal, tá bom? O defeito parenquimatoso juncional, que nada mais é que o rim ele é formado com vários renúnculos, lóbulos renais, durante a formação embrionária. Eles se fundem. Às vezes, um desses renúnculos, os lóbulos renais, eles não se fundem adequadamente, né? E aqui é um aspecto típico desse defeito parenquimatoso. Ele fica um aspecto triângulo, hiperecóico, um terço superior, um polo terço superior do rim, classicamente do direito. A gente evidencia aqui, nesse corte coronado ATC, essa lobulação, vamos dizer assim, e que nos podem, vamos dizer assim, dar uma impressão, não, esse paciente pode ser uma cicatriz, ou alguma coisa do tipo, mas não, é a não fusão desses renúnculos primitivos, tá? Que não é patológico, não é só uma variação da normalidade. Como a gente falou, o defeito cortical ecogênico triangular, tá? Que a gente vê aqui no córtex renal, tá bom? Mais comumente, na maioria das vezes, é no lóbulo superior, tá? E o diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar é o angiomilícomo, por ele ser hiperecóico, como também esse defeito parenquimatoso juncional sendo córtex, e também hiperecóico, a gente pode pensar durante o exame que seja um angiomilícomo, mas o aspecto triangular é clássico desse achado, tá? Outra coisa bastante comum, que a gente vê bastante na prática, é a hipertrofia da coluna de Bertin, tá? Que é uma continuidade de aparência semelhante do parênquima. A gente vai ter lá, separando as pirâmides renais, as colunas, tá bom? Na coluna de Bertin, só que algumas delas vão se anunciar mais, vão ser mais hipertróficas, dando a expressão, aspecto, às vezes, novular. Só que aquilo é parênquima renal, tá certo? Não é propriamente
doença. Daí a importância, né, da gente certificar, porque essas colunas, elas não abalam a cápsula renal, tendem a não abalar a cápsula renal, e a diferenciação do córtex renal adjacente é quase impossível, é bem semelhante, tá bom? Daí a gente tem que jogar, às vezes, o dobro para se certificar de que aquilo ali é uma coluna de Bertin e não um nódulo renal. Classicamente, ela é no terço médio do guia esquerdo. Na verdade, assim, elas podem ser bilaterais, mas quando é unilateral, é mais comum ser no guia esquerdo, tá? E o diagnóstico diferencial é tumor, isso e provável, assim, sistema coletor duplo. Bom, que pode acontecer também, que a gente pode se confundir. Mas, classicamente, a gente pode confundir isso com tumor, mas, na verdade, é uma hipertrofia da coluna de Bertin. Outra variação é a lobulação esplênica, que também é chamada de copor de dromedário, que nada mais é do que uma impressão do baço, tá certo? No rim, formando mais ou menos essa corcova, né? Essa corcunda de dromedário, como a gente observa ali na imagem. Outro achado também que a variação anatômica é a persistência do padrão da lobulação fetal, certo? O rim do bebê, o bebê no útero da mãe, ele tem um aspecto justamente meio lobular, que é justamente aquela fusão, né, dos lóbulos renais primitivos, tá certo? E com o tempo tende a ficar a superfície mais lisinha. Às vezes essas pessoas permanecem com esse padrão, entendeu? Isso não quer dizer patológico, é apenas uma variação anatômica dela. E o diagnóstico diferencial que a gente pode é um defeito cortical renal, seja pelo trapo, pelo correio, seja por uma infecção, que ficou uma cicatriz ou que é um nefrite, ou mesmo por procedimento cirúrgico. Outra variação anatômica, uma hipertrofia compensatória, é uma pessoa que tem uma agenesia de um rim, aí o outro tem criança crescer mais que o usual, tá bom? E a pessoa que perdeu o rim durante a vida, o outro tende a ficar maior, tá bom? É como se fosse uma hipertrofia compensatória. E ela pode ser focal, né? Às vezes por uma injúria renal, só no terço superior do rim, às vezes o inferior, ele pode compensar e crescer, e ficar um pouquinho maior em relação ao contralateral, tá? Como a gente vê aqui. Existe a agenesia renal, lembrar que bilateral é compatível com a vida, tá? Se você vê lá no seu obstétrico um bebê com uma agenesia bilateral, sei que é difícil às vezes a gente ver o vídeo obstétrico, mas é importante falar, porque isso é um diagnóstico fundamental que seja dado na ultrassonografia, tá? Que vai mudar totalmente, né, a curso da gestação. Geralmente esses bebês, infelizmente, têm um oligoma severo, têm malformações da via aérea, porque não consegue, né? A gente sabe que o líquido poupado, a dinâmica do líquido amniótico é fundamental para essa informação, tanto da via aérea quanto da gastrointestinal. Vai ter um oligômero severo, e o bebê, muito provavelmente, vai falecer entre o útero ou ainda nas primeiras horas de vida, tá bom? A incidência é 1 para 1.000, tá? E isso na agenesia unilateral, né? E, geralmente a incidência é 1 para 1.000, e essas se contra malformações do trato gênito urinário, né? Espádia, ou algum com localização pélvica, e dentre outros. E lembrar que quando ela é unilateral, o rim supranumerário é raro, bem raro, tá? Ele se rim, é bom ter mais um rim, né? Coisa boa. Mais ou menos, tá? Porque geralmente esse rim é bem legal como o primitivo, vamos dizer assim, abre aspas, um primitivo, né? Todos em tese são primitivos. Mas é porque eles podem, como eles têm uma localização diferente, tamanho reduzido, pode ser infecções, pode ser de cálculo, tá bom? Porque toda aquela drenagem da urina vai ser diferenciada, vai ser diferente. Geralmente eles são localizados inferiormente ao rim tópico, tá? E tem um sistema ureter independente com implantação do ureter ectópico, tá? Por isso, essa dinâmica urinária, que é assim, um pouquinho diferente, foi predispondo a infecção urinária, formação de litíase, hipoplasia renal, tá certo? Ele tinha algum conceito que se usa, geralmente é quando há uma redução de pelo menos 50% em relação ao contralateral. Tá? É um valor até
bem expressivo, tá? E pensar em nefromegalias, né? Quando há uma nefromegalia, os rins bilaterais estão aumentados, sempre ser lembrar de alguma síndrome, tá? Pode ser que paciente no contexto da síndrome uma síndrome genética, tá bom? Existem essas duas, tá? Essas duas síndromes que cursam com nefromegalia, tá bom? E lembrar que essas nefromegalias, uma malformação geralmente chama a outra, né? Procurar outras malformações do trato higiênico urinário. Outra frequente que a gente pode encontrar, tá? E às vezes a gente passa também, bate por causa da correria do exame, é mal anomalias de rotação do rim. O rim, durante o período embrionário, ele vem com uma, vamos dizer assim, a pelve, tá? Vamos dizer, a pelve mais anterior. E durante o desenvolvimento, ele vem e dá uma rotação de 90 graus, em relação, quase 90 graus em direção à medial, tá? O que acontece quando essa rotação não ocorre, ou ocorre de maneira química, de maneira diferente, tá? E a gente tem esses 4 tipos, que é a rotação incompleta ou não rotação, como a gente evidencia nesse exemplo, permanece que a pelve renal ainda com o anterior, ela não fez essa rotação 90 graus para a medial, como aqui exemplifica o normal, uma rotação excessiva, que é o caso de uma hiperrotação, que o rim ele vai apresentar uma rotação não usual, né? Ele vai vir, vai rotar mais do que 90 graus e vai estar com a pelve meio que lateralizada, tá? Com os vasos renais passando posteriormente. Existe também a rotação invertida, que ele, em vez de fazer a rotação para medial, ele faz para lateral, como está exemplificado aqui, tá? E os vasos renais vão passar anteriormente ao rim. Existe uma rotação, certo? Que é a mais diferente de todas, ela vai rodar um eixo do hilo renal, vamos dizer assim, que é uma rotação sagital, tá? Como a gente evidencia aqui, o corpo vertebral no corte axial, o rim também no corte axial, longitudinal, para dizer a verdade. Não, longitudinal. Sagital. É o axial do corpo vertebral com o longitudinal do rim. Exatamente. Que é uma rotação anômala, né? Como se ele estivesse deitado, transversal ao paciente. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho das ectopias, né? Caracteriza pela localização anormal de um ou de ambos os rins, tá? E essa ectopia renal ela pode ser simples ou cruzada. Quando ela é classificada como simples? Quando o ureter, quando não há, o rim está do mesmo lado, vamos dizer assim, do ureter que ele está, entendeu? Não houve uma decursação dos ureteres. Vamos dizer assim, o rim do mesmo lado do ureter, e o ureter é curto e a juve é ectópica, porque geralmente eles são pélvicos, tá? Eles estão localizados dentro da bacia. E o ureter é curto e ectópico. Na cruzada, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma decursação dos ureteres. Um rim ele vai estar não na sua loja habitual, mas na outro lugar. Que outro lugar é esse? Provavelmente nas adjacências do rim contralateral, né? Que ocorrem 1 em cada 1000 nascimentos vivos, tá bom? Nascidos, tá? A ectopia da esquerda para a direita é 3 vezes mais comum, tá? E as complicações típicas de urostase, né? Que é nefrolitise, infecção, hidronefrose. Aqui não ficou bem formatado, né? Isso aqui é para aqui, tá? Ficou muito pequenininho. Mas, assim, o que aqui representa? Aqui é os tipos, né, principais de difusão, vamos dizer assim, difusões dos rins, né? Aqui percebo uma fusão superior no polo do rim direito fundido no polo superior do rim esquerdo, do rim esquerdo no polo superior fundido com o rim esquerdo, tá? Aqui uma fusão inferior, percebo por ETD mais embaixo aqui, e aqui o rim inferior e o rim com porção superior. Aqui a gente chama o rim sigmoide, tá? Eles são fundidos pelo plano do polo inferior, mas são meio que rodados, é um aspecto de polo sigmoide, eles são fusão sigmoide, ele é representado aqui. Esse aqui é o aspecto nodular, quando os rins eles se fundem totalmente, parênquima com parênquima, tá bom? Percebo que todos são cruzados, né, na decursação dos ureteres. E aqui a representação pelo ultrassom, tá? Percebam aqui que
E a gente olhando assim, parece um rim bem grande, né? Mas quando a gente vai trabalhar a imagem, na verdade, a gente vê dois rins, né, fundidos pelo polo inferior. Na impressão, ó, vejam e como a gente tem que trabalhar bem a mão na imagem. Aqui, às vezes, não, essa aqui é só um rim grande, né? Mas quando a gente vai trabalhar a imagem, a gente vê, na verdade, são dois rins fundidos inferiormente. E outra coisa, quando você vai achar a loja do outro rim, você não vai ver nada. Né? Aí pensar, opa, se eu estou aqui varrendo a loja renal direita e não estou vendo nada, os dois cantos do total, o outro lado e a pele. Ele pode estar com plantação baixa. Deixa eu ver mais aqui. Pronto. Existem outras anomalias também, que é o rim panqueca, tá? Eles são fundidos, eles não ocorrer aquela ascensão, né, durante o período de embriogênese, eles ficam fundidos pelo polo superior e inferior, lembrando que eles têm pelve, os dois têm pelves, tá? Pelves renais, ureteres, sistemas coletores próprios, tá bom? Mesmo assim, devido à questão da localização, eles têm uma certa predisposição também, infecções, a formação de pedras, de litias, tá? Geralmente na cavidade pélvica, medianos ou levemente lateralizados. Aqui nós temos a representação deles, tá bom? De panqueca, né? Que também eu acho que em bolo, então, se funciona no aspecto em bolo, tá bom? E aqui no TC, né, a fase nefrográfica, a fase arterial, na verdade, né? Também fase mais arterial, tá bom? Onde a gente vê o rim, né, na pelvis, os dois polos, tanto inferior quanto superior, fundidos. Existe também o rim de ferradura, esse é mais comum, acho que todo mundo já pegou um. É um rim que eles são fundidos pelo polo inferior, tá bom? Você lá no exame, está fazendo o exame, você tem dificuldade de achar o polo inferior do rim, vê a aorta, vê direitinho, porque às vezes eles estão fundidos no nível, ali no nível da aorta, né? Geralmente é anterior à aorta, por isso é importante a gente varrer a aorta de uma ponta a outra, para evidenciar, às vezes, esses rins em ferradura, né? Tem esse aspecto de ferradura. Tem o seio renal mais anteriorizado também. Então, a gente viu um pouquinho das principais anomalias, né, dos rins. Agora a gente vai fazer conformações principalmente de ureter e da pelve renal. Clássica, estenose congênita da Jupe, tá? Isso ocorre em diferentes graus, vai determinar diferentes, vamos dizer, hidronefrose, a depender desse grau de constricção. Ao desenvolvimento, ocorre devido ao desenvolvimento anômalo das fibras lisas do ureter, tá certo? Ou pode ocorrer devido a uma compressão extrínseca no ureter também, pode causar essa ectasia, tá? Alterações funcionais que combinam com a estase e dilatação, e lembrar que a gente pode graduar leve, moderada, acentuada, ou terminal, bem ou severa, mas é sempre importante a gente falar da espessura da vertical. Tá? Isso é fundamental, porque moderada para mim pode ser acentuada por Carlinhos, por Ives, vai depender de olho para olho, mas é um parâmetro direto, assim, importante, é a espessura da vertical, que vai dizer quanto de displasia o rim daquela criança causou devido ao processo de dilatação. De dilatação. Unilateral era geralmente em 70% dos casos e pode estar associado a outras malformações. Tá bom? Aqui a representação, tá certo? Veja a dilatação da pelve associado à dilatação calicinal, tá bom? E sempre falar da espessura do parênquima residual, certo? Sempre falar se a espessura do parênquima. Isso é extremamente importante, principalmente para o cirurgião, para saber qual é a conduta que ele vai fazer contra aquele rim. Lembrar que existe essa classificação de leve, geralmente a terminal severa, que as pessoas usam, que é quando há um total rim com bola cística. Entendeu? Assim, dificilmente você vê parênquima naquele rim. Desculpa a letra, a questão da formatação, tá? Mas a gente vê, existe também o mega ureter congênito, tá? Congênito ou mega ureter primário. Bom, é um mega ureter que pode ter classificado em 3 tipos, que é o primário obstrutivo, que se dá geralmente por relacionado a um segmento que não é dinâmico,
semelhante, por exemplo, no paralelo com a calásia, fazendo paralelo com doença de risco no intestino, né? Acontece no ureter. O bebezinho, por algum motivo, o segmento do ureter não é funcional. Aí acaba dando esse aspecto dólico para o ureter, ele bem dilatado nas suas porções como um todo, né? Se o bem comum é aqui junto à juve, aí ele fica todo dilatado. Existe o megaureter primário por refluxo, e aí há uma incompetência da juve, né? Essa incompetência da juve provoca esse refluxo, fazendo esse ureter ficar dilatado devido a um fenômeno mais adaptativo. E o megaureter primário, que não tem obstrução e que não tem refluxo. Um ureter que ele é grande por si mesmo, assim, não tem uma explicação muito clara, pelo menos foi isso que eu evidenciei, eu entendi. E na maioria desses casos eles são assintomáticos, tá? Nesses casos. O que ocorre é que, quando assintomáticos, os sintomas vão de acordo com os problemas de estado urinário. Geralmente é infecção, problemas de litíase, dor, né, devido à distensão do ureter. Esses são os sintomas. E aqui a representação, né? A gente vê os dois ureteres aqui como se fosse quase um ureterocele, né? Mas se a gente for ver nas outras imagens, a gente percebe que é o ureter todo está, certo? Bem dilatado, tá? E bilateralmente. E aqui, eu acredito que ele queira mostrar a junção com o ureter vesical, né? Que eles queiram mostrar aqui, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa, mas é isso mesmo. Outra entidade também é quando o ureter é retrocaval, a gente sabe que o ureter ele se lateraliza em direção ao rim, né? Ele tem mais ou menos a medial, lateraliza com o rim. Às vezes, durante o desenvolvimento, ocorre o quê? O ureter ele é retrocaval. E o efeito, vamos dizer assim, de impressão da calma sobre o ureter pode causar uma obstrução naquele ureter, tá? E, do mesmo jeito, pode causar aqueles sintomas de estado urinário. O trajeto anômalo, né, que ele vem mais para medial e passa por debaixo da decade inferior. Outra coisa muito importante que a gente tem que saber é a duplicidade do sistema coletor. Às vezes a gente aparece o paciente vai vir e não sabe, ou fez várias mutações, nunca ninguém viu. Isso acontece, porque muitas vezes é assintomática a pessoa. É a mais comum do trato renal, no molécula congênita mais comum, para vocês terem ideia, que é uma fusão incompleta das porções do polo superior e inferior do rim, lembrando aquela parte lá da embriogênese, da fusão dos lóbulos renais, dos núcleos renais lá, e 0,7% da população adulta tem essa sintomatologia, né? 0,7% da população assintomática. Nos sintomáticos que procuram a gente para fazer um exame, 2 a 4% não apresentam isso, tá? Existe uma regra, né? A regra, ou lei de Wegener, né? Wegener, que seria importante, é bastante em prova, eu acho que tem que ser dentro do domínio da gente, que é que o ureter inferior, tá? O ureter inferior, ele tem uma seção ortotó, lá na bexiga, como a gente vê aqui, e o polo superior, o ureter superior, o dreno superiormente, ele tem uma inserção mais inferior e medial e ectotó. E lembrar que esse ureter, com a inserção mais ectópica, ele tende a fazer mais não é nem hidronefrose. Dilatação, esse aqui é ureterocele. Tende a fazer mais ureterocele, tá? O ureter ectópico. Já o outro sofre mais com refluxo, tá bom? Isso é importante. Aqui a gente evidencia, tá? O rim, creio eu que haja um pouquinho de dilatação nesse inferior, mas no polo superior a gente observa, tá? Uma dilatação mais anunciada, ou bem pronunciada.
Aqui, a dilatação na porção se insere na bexiga, tá? Nesse ureter mais inferior, tá? Que é justamente o que se insere o ureter do grupamento superior, e aqui é o ureterocele associado, tá bom? Vimos a parte do ureter, né, parcialmente, algumas, principalmente as principais, aquelas que a gente deve mais saber, e existe a anomalia da uretra também. Existe a principal delas, tá, que é a válvula de uretra posterior, a VUP, né, que é comum, é importante que a gente veja no ultrassom obstétrico se há uma dilatação das vias urinárias, tem aquele aspecto de fechadura, a bexiga fica bastante dilatado, tá? Os ureteres também dilatados e os rins, tá bom? Isso por quê? Por causa dessa válvula de uretra posterior. Ela cria um gradiente de pressão, tá certo? Que só a partir de uma certa determinada pressão consegue eliminar a urina. E que, às vezes, esse gradiente de pressão é tão alto que causa uma displasia renal no bebê. Isso daí é a importância da gente falar disso durante o exame, se assim houver. Interessante um caso que, se romper, né, de alguma, se romper bexiga, se romper o ureter, se romper a pelve, não é tão ruim para o bebê, porque devido à questão de pressão, né, não vai ocorrer mais aquela displasia do rim, tá certo? Devido ao crescimento desse ureter. E que vai, vamos dizer assim, abre aspas, o parênquima renal não vai sofrer, não, vai ter uma ascite, tá certo? O bebê vai circular, afinal vai ter essa urina coletada para a cavidade, pode ter um oligolômico também associado, a depender do desenvolvimento embrionário, mas isso vai ser bom porque vai poupar o mínimo do bebê, de forma geral. Bom, abro aspas. Pois é, o que são os achados no exame? Hidronefrose, atrofia do parênquima renal, ureteres dilatados bilateralmente, espessamento parietal vesical, justamente nesse fenômeno mais adaptativo, e ascite. Pode ter, que é a coletar a urina. A gente falou do principal da válvula posterior em relação à uretra. Agora nós vamos entrar nas enfermidades parenquimatosas do rim. Existem várias, tá? O ultrassom tem um papel importante junto com a análise laboratorial clínica, né? O ultrassom é importantíssimo e a gente tem que valorizar a clínica do paciente durante o exame. Como é que está a urina? Está urinando bem? Como é que pegou o creatina? Porque isso, muitas vezes, vai ajudar a gente a reforçar aquela nossa dúvida de mais esse rim está um pouco mais ecogênico, será que eu valorizo ou não? Aí você pergunta para o paciente. Isso, a clínica é muito importante nesses aspectos, tá? Mais uma vez, é muito pequeno, né? Mas eu né, a formatação desse bicho aí, que é diferente. A ultrassonografia, a importância, né, de identificar e excluir processos obstrutivos. Aquele paciente está com aquelas escórias nitrogenadas tocadas, com nefrolitise ou algum processo obstrutivo no rim que esteja causando ou às vezes a tumor. Por isso a importância do ultrassom. Avaliar sinais de cronicidade ou não, se aquele rim está mais hipertrófico, como é que está essa diferenciação forte com o medular, como é que está o tamanho do rim, tá? Como é que está a ecogenicidade, se está bom de diferenciar, se eu consigo ver as pirâmides direitinho, se eu consigo ver o córtex direitinho, isso é importante que a gente avalie. E a especificidade na diferenciação, a gente sabe que as nefropatias são um mundo, né? Não é nosso papel dizer qual é. Isso aí eu acho que vai mais para o biópsia, para o laboratório. É muito difícil você, pelo ultrassom, fixar. Mas se você pode sugerir que há um processo, né, de enfermidade parenquimatose daquele rim ou não. Tá? No contexto da insuficiência renal aguda, né? Qual é o achado mais comum que você vê no paciente com insuficiência renal? Realmente é normal. É muito difícil você conseguir, num contexto de insuficiência renal aguda, você verificar alguma alteração no rim. Aí, por isso que é importante você procurar na história clínica alguns dados. Mas, se tiver, o que é que pode acontecer? Dimensões e ecogenicidade discretamente aumentadas, eu vou dizer, isso é muito necessário. Aí varia muito, tem que ver o exame anterior, ver se realmente como é que era a ecogenicidade antes e depois. Isso é importante, é muito subjetivo, tá? E por isso a história clínica é fundamental nesses casos.
E as principais causas de enfermidade parenquimatose é o quê? Necrose tubular aguda, e esse aqui do paciente gravemente enfermo no hospital é o mais comum, que é a NTA, né? Necrose cortical subaguda também é comum, tá bom? Nefrite intersticial aguda também existe. Doenças do glomérulo, dos pequenos vasos, ganha destaque, principalmente por causa da tuberculose, da doença do tuberculose, da diabetes e daquelas outras doenças que cursam com doenças de depósito, geralmente, e dos pequenos vasos, tá? Que geralmente é uma gama de doenças que ganham destaque pela grande prevalência, e as doenças hematológicas também. Aqui eu vou dar destaque a algumas, percebo que aspectos neutros são muito semelhantes entre um e outro, e um pouco específicos, tá? Vamos lá. A NTA é a principal causa de insuficiência renal aguda em pacientes hospitalizados, principalmente relacionados à hipertensão, sepse, né? Isquemia renal, meios de contraste, aqui entra o nosso papel, né? E como também drogas, né? Que vão além de drogas ilícitas, mas também os medicamentos. A hipoperfusão, quando a NTA, em tese, é causada por aquela hipoperfusão, aquela isquemia renal. Quais são os achados? Ele pode ter normal, certo? Uma leve hipoprogenicidade das pirâmides renais, como a gente observa isso aqui, tá? Veja que o parênquima está, se a gente quiser valorizar, ecogênico, mais ecogênico, uma hiperecogenicidade do parênquima, né? E as pirâmides, né? Se a gente for focar só nas pirâmides, elas estão mais hipoecóicas, tá? Nefrotoxicidade também é um achado que pode cursar com NTA, que a gente evidencia uma hiperecogenicidade cortical. Mas se a gente for ver, quase todas as doenças parenquimatosis cursam com a hiperecogenicidade cortical. Isso é muito tênue, tá? A gente tem que valorizar, meu menos, com a história clínica e os dados laboratoriais. E aí tem essas precipitações da doença, essas proteínas de Tan-Hosman, e é mais comum no RN, que a gente dosa até para ver essa evolução da doença, vamos dizer assim, na criança. Mas essas proteínas, elas são naturalmente produzidas, excretadas pelo rim. Quando há um acúmulo dessas proteínas, ocorre uma hiperecogenicidade das pirâmides renais. Então, dentro do contexto das enfermidades parenquimatosas do rim, o Doppler, ele tem importância, deixa eu ver, é relativa, tá? O que acredita-se é que, nesses contextos, quando o IR está aumentado, fortalece mais o contexto da enfermidade parenquimatosa do rim. E o curioso notar é que, quando há um aumento desse IR, certo? Superior uma redução, um aumento realmente do IR superior a 0,75, 0,8, tá? 91% dos casos, nas injúrias, naquelas doenças parenquimatosas, pelo motivo pré-renal, geralmente vão acontecer com esse aumento do IR, tá? Ou seja, naquelas enfermidades parenquimatosas, cujo contexto é uma ira pré-renal, o que é que vai acontecer? Muito provável, em 90% dos casos, que o IR vai dar aumentado. Aqui a gente colocou um quadro de didático, tá? Mas assim, para colocar outras nefropatias parenquimatosas, a necrose cortical aguda, que também é certamente comum, tá? Que ela é bilateral ou focal, geralmente associada à lesão do endotélio, tá certo? Trombose, ou vasoespasmo, ou seja, uma doença mais um pequeno vaso, afeta um pequeno vaso, tá? Intercorrências obstétricas podem causar isso, além de queimaduras, IAM ou toxinas, tá? O início, o que é esperado eu achar no início da doença no aspecto ultrassonográfico? Aumento das dimensões e ecogenicidade renal, né? E aumento das dimensões e da ecogenicidade dos rins, né? Além disso, ela tem um leve algo hipoecóico periférico. Isso é uma coisa própria da nefrose cortical aguda. E a evolução dela? Agora, a evolução é um pouco, vamos dizer, mais típico, que é o quê? Uma redução volumétrica do rim, tá? E pode ocorrer essas calcificações parenquimatosas. Outro é a nefrite intersticial aguda, que a gente pode ver, veja bem, um aumento da ecogenicidade
do rim de forma global, tá bom? A gente vê aqui, relacionado ao uso de medicamentos, aí penicilina, rifampicina, o uso de AINES, tá? Além da furosemida. E os achados, como a gente fala, aumento da ecogenicidade do rim e uma leve ectasia pielocalcinal. Isso se deve porque a pele renal ela tem tônus, né, contínuo ali. E quando nesse contexto, ela perde um pouquinho de tônus e torna-se mais ectasiada, dando esse aspecto de ectasia, tá? Outros, as doenças dos glomérulos e pequenos vasos, tá bom? E aqui, várias doenças podem pulsar disso, nesse contexto, tá bom? E nela também há uma elevação do IR, como a gente pode ver aqui, o IR é maior que 0,75, 0,8, tá? Nesse caso, a AV, na fase, lembrando que nós estamos falando de IRA, uma perda da diferenciação córtico-medular, porque o parênquima renal já está mais ecogênico, vai dar difícil de diferenciar a parte mais medular do córtex da medula, né? A gente vai ter essa dificuldade de diferenciar. E não é um quadro, vamos dizer, crônico ainda, né? Veja que, mesmo há uma perda dessa diferenciação córtico-medular, não é igual à cronicidade. Quando você ainda no contexto de um enjoo renal agudo, tá? E aqui, algumas das doenças, eu não quis pontuar todas, tá? Algumas doenças relacionadas a esses glomérulos, né? Tem as glomerulopatias primárias, que aqui assim, de estudo na época do médico, tá? E tem aquelas relacionadas a doenças sistêmicas, tá bom? Daqui eu queria dar destaque só a diabetes, tá? Que na fase, que é a nefroesclerose diabética, eu não coloquei aqui, mas é importante, a gente sabe que é bem comum. No início da doença, o rim aumenta de tamanho. Ele aumenta, tende a ficar mais aumentado de tamanho, aumenta um pouquinho da ecogenicidade, porém, quando a evolução da doença, ele tende a reduzir, ficar um aspecto mais crônico, tá? Continuando as nefropatias parenquimatosas, a gente falou da aguda, vamos dizer assim, de forma mais geral. Agora a gente vai para a crônica, né? A insuficiência renal crônica, os rins têm dimensões reduzidas. E eu, assim, creio eu que esse seja um dos parâmetros mais sensíveis, né? Sensíveis, talvez específicos, para dizer se é rim crônico mesmo, tá? Outro parâmetro que reforça o diagnóstico é o que? A perda da diferenciação córtico-medular. A gente viu que aquilo pode também acontecer na aguda. Então, talvez essas dimensões reduzidas no rim crônico seja mais sensível para a gente dizer. E, obviamente, a clínica, tá? A clínica do paciente subrenal. Aquele paciente está dialisando, você vai dizer, tem um pouquinho de bom senso também na hora do exame. Geralmente, a hiperrecogenicidade e afilamento do parênquima renal, isso aqui é importante, né? O afilamento do parênquima renal mostra que é morte de neco, certa fibrose ali, isso nos reproduz no parênquima, no ultrassom, com uma redução do parênquima renal, e a perda da diferenciação córtico-medular. E aqui alguns exemplos de rins crônicos, né? Há uma perda, veja que o córtex está bem afilado, perda da diferenciação córtico-medular, a gente não consegue ver o que é córtex. A arquitetura, né, do rim está estranha, como a gente pode ver, como se tivesse muitas zonas de fibrose, né? Aqui o rim bem miudinho, bem pequenininho, e o interessante é que esse grau de dano, né, do rim, tamanho do rim, grau de dano, se correlaciona com a função residual do paciente. Porque naquele rim, menos função residual que aquele paciente tem. E agora a gente vai falar um pouquinho de Doppler renal. Tá? O Doppler renal, tá bom? Ele é muito importante, tá? Não é muita gente que faz, tem um exame que é muito capcioso, tá bom? Geralmente o exame do Doppler inicia com o modo B bem feito. Tamanho renal, espessura, ver alguma coisa que tem alguma lesão expansiva, alguma enfermidade parenquimatosa, porque a grande objetivo daquele paciente vai fazer aquele Doppler é uma enfermidade parenquimatosa já existente, entendeu? Então é importante a gente fazer um modo B bem feito, tá? E detectar. E outra coisa, né? E o Doppler em si. Ele é um exame de screening. Tá? Existem vários outros exames que se juntam ao Doppler, mas ele é mesmo um exame de screening para que haja
e opa, aquele paciente tem uma alteração hemodinâmica, alguma alteração no rim. Geralmente se fazem outro exame, né, como se fosse assim, outro exame, para detectar melhor o grau daquela estenose, né, e se é passível ou não de intervenção. As indicações formais, geralmente, é estenose, transplante, doenças vasculares, massas, malformações císticas que o rim DOD e hidronefrose. Também a indicação para pedir nutrição dupla de rim, tá? Curiosamente. E o que é que eu tenho que avaliar? Eu tenho que começar o exame bem feito, o paciente tem que estar em uma posição boa para você, tá certo? Daí o decúbito lateral é importante que você faça para pegar a melhor janela, tá bom? E para facilitar o teu exame. O paciente, às vezes, pode pedir preparo. É importante que você, se você quiser ter o gás, especialmente no duplo renal, é muito, porque você tem que pegar a emergência ali da artéria renal, e às vezes o gás em reposição gasosa é muito difícil. Às vezes até um preparo para lhe ajudar durante o exame é legal, pode ser feito. E o jejum, tem que ser. Às vezes a gente é um pouquinho flexível com o jejum, mas nesse caso o jejum é muito importante. Isso aqui é um exame bem tecnicamente tem que estar bem feito. No geral, o IP ou IR, né, no exame do rim é baixo, provavelmente abaixo de 0,7, tá, no exame que é esperado, e ele tem uma aceleração elevada, né? Aceleração a gente calcula, a gente vai ver, vou colocar um exemplo no próximo slide, como a gente vê, né, a aceleração. Logicamente, é um cálculo feito pelo computador, mas a gente tem que botar os pontos lá no espectral. E o curioso é que o IR de 0,8, nesse corte, vai nos predizer se aquele paciente vai ou não se beneficiar com o tratamento de intervenção. Realmente, IRs acima de 8, tá, a resposta normalmente é insatisfatória. E menor que 0,8, a resposta pode ter uma boa resposta para o tratamento. E esse número, geralmente, é muito bom vamos dizer, as pessoas, né, os intervencionistas, que vão tratar, a gente sempre olha se maior ou menor do que 0,8, o IR, né? Continuando, tá? Principal, né, assim, entidade para a gente ver o duplo renal, se há ou não a hipertensão vascular. 95% dos casos, 90% a 95% dos casos, essa hipertensão vascular vai ser consequência de uma pressão alta. Aquela típica pressão alta é hipertensão primária do paciente. Outros, porém, vão ter uma causa secundária. Geralmente, aquele paciente jovem que tem hipertensão. Aí, a gente, inclusive, é uma indicação típica da gente pedir dupla de rins quando é paciente de 20 e poucos anos com pressão alta, tá? Para ver o quê? Se há estenose da artéria renal. E que a gente lembra todo aquele sistema, né, da hemococina, todo aquele negócio lá que a gente nem viu uns 10 anos atrás. Pronto, exatamente. A gente vê todo aquele sistema, ele se altera, né, devido a essa baixa perfusão pela estenose da artéria renal. E essa estenose pode ser por causa de quê? Tem várias coisas que podem dar, tá? Tombo, pode dar uma arterite, o paciente tem arterite, sei lá, de Takayama-Zunko, alguma coisa do tipo, pode afetar a artéria renal, mas tipicamente o mais, vamos dizer assim, comum é a aterosclerose, tá? E a displasia fibromuscular. Aqui, na displasia fibromuscular, ela está na lisa da artéria, né? Na camada muscular, vamos dizer assim, lisa da artéria, né? E vai dar na artéria vai dar áreas de constricção e dilatação. Constricção e dilatação, dando um aspecto de colar de pontas. Enquanto na artéria... Enquanto na outra, a gente vai ver um processo de aterosclerose, tá bom? Critérios para detecção de estenose. Existem os diretos, tá bom? Para a gente ver se há ou não estenose. Os diretos, onde a velocidade de pico sistólico é maior do que 150, sabe? A relação reno-aórtico maior do que 3, e aqui essa relação reno-aórtica é da velocidade de pico sistólico da aórtica. Velocidade de pico sistólico, fazendo a relação, né? Da velocidade de pico sistólico da renal e da própria, são maior do que 3,
e uma turbulência pós-estenótica, porque ele é aliase. Né? Se tiver algum desses critérios, são critérios diretos. Outros indiretos, é o padrão dos partos, né, do Doppler, é uma relação segmentar renal, ou seja, da artéria segmentar com a artéria renal, sempre a maior sobre a menor, a menor sobre a maior, maior que 5, tá? Que a menor tem que ter a maior velocidade. Uma aceleração sistólica inicial de 300, menor do que 300, tem um tempo de aceleração sistólica maior que 0,07 ou ausência de pico sistólico. Esses são os padrões indiretos, né? Aqui a gente observa nesses Dopplers, nos Doppler, tá bom? Aqui a aorta com a emergência da artéria renal, certo? Eu não sei direito se é esquerda ou direita, mas aqui que a gente observa, a gente tem que fazer o espectral bem feito, e aqui o ângulo é importante, você tem que calcular o ângulo bem direitinho, para que você calcular o IR e a velocidade de pico sistólico bem direitinho, porque isso vai ter o cálculo do índice renal. Né? Aqui já nas segmentares, aqui tem que estar o ângulo bem direitinho, tem que saber a velocidade direitinho. O IR, tudo bem junto também, mas como é preciso da velocidade, tem que estar com o ângulo bem bonitinho, tá bom? E aqui a gente calcula onde a gente coloca a aceleração, o índice de aceleração. Não é aqui, é exatamente antes da sístole, né? Antes do pico que tem. A gente coloca aqui e o outro lá em cima. E aí vai calcular a aceleração. No padrão dos pardos, essa aceleração, esse tempo de aceleração tende a ser bem maior. Vamos começar agora a parte das doenças císticas renais. Ali, se tu quiser, deixa outro dia, assim, quando do teu horário, eu te deixo outro dia. Só vou gostar mais um pouco. Pronto, pode. Doenças císticas renais. A doença renal policística tem a doença da infância e do adulto, tá? A incidência é estimada em 1 para 20 mil ou 50 mil, tá só? Existe uma relação inversa com a gravidade da fibrose hepática congênita associada. Isso porque a gente tem os tipos, né? Tem a perinatal, neonatal e infantil e juvenil. A gente geralmente divide, a gente coloca em dois grupos, né? Perinatal, neonatal, infantil e juvenil. Aqueles pacientes que têm, vamos dizer assim, doença mais renal, é o perinatal e neonatal, certo? Tem doença mais renal, mais doença cística renal, mais disfunção renal. E o infante juvenil tem mais doença hepática, tá? Menos renal. Mais uma vez, formador, mas tudo bem. Aqui, mais ou menos, o que a gente ocorre, nada mais é do que padrão mais... Aqui, nesses dois, a prevalência mais renal e aqui mais hepática, tá? Os cistos são muito pequenos, tá bom? Às vezes menores que os centímetros que ele coloca na referência, acho que é menores que os centímetros são menores, tá bom? Diferente do adulto. O adulto é bem maior. As pirâmides renais são hipoecóicas, tá certo? No começo, já no fim da doença, eles têm que ficar mais hiperecóicas, tá? Tem um rim aumentado, mais ecogênicos, mas com preservação do formato, do rim. A preservação. Às vezes, todos esse aumento da ecogenicidade são vários microcistos. Se a gente colocar no linear, talvez a gente veja melhor. Tá bom? O aumento dessa ecogenicidade, às vezes, é por causa dos inúmeros pequenos cistos que tem nesse rim, tá? Pode vir associado a alterações císticas do colédoco também. Aí entra naquelas classificações de tamanho. Existe também a doença renal policística do adulto, tá? Já é outra doença, outro gene afetado, tá bom? Que essa doença realmente é bilateral, os rins de volume são volume aumentado, ocorre um afilamento cortical severo, tem um efeito compressivo sobre as estruturas, tá? Pela a massa cística, às vezes, que fica só o rim, tá? E assistem outros órgãos, outros locais, como o fígado. Lembrar que aqui existe no fígado, lá a fibrose no fígado. E cursam quase todos com insuficiência renal aguda, né? Devido à grande massa cística e pouco parênquima a um rim. A gente observa aqui no ultrassom, né? Rins volume aumentado, lá não tinha tanto, né? Mas aqui é mais aumentado, com bastante massa cística e pouco parênquima renal. E aqui na TC a gente evidencia também, tá? As doenças císticas renais. Existe a classificação de Wozniak para as doenças císticas. Aí aquela polêmica do ultrassom, tem ou não Wozniak? Porque não tem um meio que dá para realçar aquela parte sólida do rim, né? A PC em ressonância é o melhor, tá certo? Só que pelo que eu vejo, tá, cada vez vai sendo usado um ultrassom, através do contraste em probolhas, para fazer
essa classificação, principalmente do 3 e do 4, porque o 2 e o 3, o 2, principalmente o 1 e o 2, tá? A gente pode conseguir pelo ultrassom, porém, os demais, né, a gente precisa do realce, se há ou não realce daquela parte sólida do rim, para dizer se há ou não aquele realce, tá? Para dizer qual é a classificação. Mas, classicamente, isso é uma classificação que é dada pela tomografia, mas que pode ser que o rim, com questão de contraste com tubúrios, possa nos ajudar bastante. E aqui a gente observa, né, cistocínio simples, que a gente vê bastante no reportagem, e aqui um cisto com septo mais espessado, tá? A gente vê qual é o conteúdo desse septo, né? Se for classificação só, como a gente vê aqui, um Wozniak 2, mas não, se for parte só, a gente vai ver a espessura, né? Para classificar nas outras classificações. Outra coisa que ultrassom é importante é a questão do trauma renal, tá? O trauma renal, ele vai evidenciar a presença de hematomas no rim, e existe essa classificação que a gente pode usar para o rim. Só que, assim, também o critério mais tomográfico. Ele vai te dar mais caracterização pela tomografia. Você vai dizer se há só um hematoma subcapsular, se há fratura de uma parte do parênquima renal, se a fratura é maior ou não, e vai variar de acordo com o grau, né? Se há um infarto venoso associado. Lembrar que o rim pode estar assim, bem bonitinho, vamos dizer assim, né? Mas se tem lesão do hígado, vai para cá, tá? Que é definidor para eles é isso, se há lesão ou não de vasos. Mais uma vez, né, desconfigurado. Mas nos tumores renais, né, a gente vai ter os benignos, que é o angiomiolipoma, e o adenoma muito raro, mas mais típico do angiomiolipoma, isso a gente vê até com certa frequência, tá? Lembrar que angiomiolipomas grandes, acima de 3 centímetros, eles podem sangrar. Por isso é importante que a gente diga o tamanho do angiomiolipoma. E os malignos, que é o hipernefroma, que é também conhecido como tumor de células renais, metástases, de células transicionais, que é comum na pele, no ureter, na bexiga também, o linfoma e o oncocitoma. O angiomiolipoma, como a gente falou, geralmente é hiperecóico no rim, pode se localizar em alguns dos terços, tá? Superior, médio, inferior, tá bom? E geralmente pode estar associado à esclerose tuberosa. O carcinoma de células renais também é um dos diagnósticos que a gente pode dar pelo ultrassom, e não tão raro, tá? É um tumor renal maligno mais comum no adulto. 30% já possui metástase na sua apresentação da sua agressividade. O pulmão é um sítio comum, assim, comum de metástases de carcinoma de células renais. O Doppler ajuda nas suas complicações vasculares. Aqui a gente vê, né, uma imagem do nodular no rim. A gente tem que sempre diferenciar da hipertrofia da coluna de Bertin, mas se a gente jogar o Doppler aqui, vai ter uma manifestação bem maior do que o parênquima adjacente, tá? Aqui um carcinoma de células renais com componente cístico, e aqui também um tumor, já no polo inferior do rim, né? Veja que ele é mais hipoecóico, tá? Diferente do resto do parênquima hepático renal. Carcinoma de células transicionais também, ele pode ser muito cêntrico, tá? Pode ter na pele, no ureter, na bexiga, tá? Pode ocorrer hematúria, e é bem comum, aliás, ocorrer hematúria associada, tá? Então, hidronefrose, com hematúria, procurar esse bicho, tá? Sempre valorizar o do paciente. Massa sólida no ureter e seio renal, geralmente ele se comporta assim, e há uma tensão maior, justamente, hidronefrose associada à hematúria. Se tiver isso, procurar bem na pelve renal, bem direitinho se há algum tumor, né, como a gente pode observar aqui. Acho que aqui, não sei do tumor, acho que é um hematoma, nível líquido, e o tumor esteja aqui embaixo. É isso. Deve ser um nível porque líquido. Pode sangrar, tá? E aqui é um rim também na sua porção pélvica, também uma massa na região pélvica, tá? Se quiser encerrar, já a gente... Não, continua. Pronto. Outros, o oncocitoma, devido ao comportamento mais permissivo, assim, mais latente, vamos dizer assim, não tão agressivo, sugere o benigno, o maligno, assim, histologicamente ele se comporta como um maligno, tá? Na maioria dos casos é assintomático, tá bom? Um tumor do idoso, mais comuns idosos, tá bom? E pode atingir grandes dimensões, né? E se trata de uma massa hematoide homogênea.
Outro achado também é a nefrocalcinose, que é a deposição de cálcio no parênquima renal, tá bom? Patologias que provocam calcificação metastática, calcificação metastática, não é metástase, tá? Associada a hipervitaminose D, ou hiperpara, tá bom? E ela pode ser normalmente de dois tipos, calcificação da cortical e calcificação medular, ambos do parênquima, mas uma é cortical, outra é medular, tá bom? Que pode ter essas duas apresentações, a depender da causa base, né? Aqui tem exemplificado as causas que cada uma pode dar. Outro achado extremamente comum que a gente não pode deixar de falar, é nefrolitise, tá? Que é causado pela agregação de material cristalino, tá certo? Uma matriz orgânica, como a gente pode observar aqui. E o TC é o padrão ouro, né? Importante dizer aonde está, se tem o fenômeno obstrutivo associado ou não, quando está associado ao cálculo, tá? Dizer qual grupamento cada sinal está e se tem fenômeno obstrutivo ou não associado. Se for mais de um, falar pelo menos dos maiores, né? Lembrar que essas nefrolitias pelo ultrassom geralmente é maior do que 5 milímetros. Outra data a gente consegue pegar menor. Desconfiar de que aquela hipercogenicidade sem sobrecusto posterior. Tá? Desconfiar. Não dê cálculo para todo mundo. E aqui um cálculo corporal forte pegando toda a tela original. E evidenciado pelo raio-x. Os três locais típicos, né, de nefrolitíase, que é justamente na juve, devido à constricção, a juve, né, na verdade, devido à constricção que ocorre ali, na intersecção dos vasos ilíacos, com o ureter, que a gente pode ver aqui no cálculo, o ureter dilatado, e aqui na juve, tá bom? São os três locais típicos que pode ter o ureter pode parar. Por fim, né, ainda faltou para questão. Por fim, a gente vai contar o rim, a gente vai falar da hidronefrose. É uma obstrução do sistema coletor associada a uma dilatação, né, a dilatação do sistema coletor, e ela pode ser leve, moderada, acentuada, terminal ou severa. E aí vai caber de cada um, né, um padrão de dizer que é um ou outro, mas sempre de falar com a espessura do parênquima residual. Aí a gente vai começar na bexiga. As bexigas são talvez uns 6 slides. Pode continuar. Né? Pronto. A bexiga, né? Sempre a gente tem que ter uma boa repressão vesical da bexiga, isso porque pela esse vídeo de janela acústica a gente avaliar melhor o parênquima da bexiga, tá? A espessura parietal, geralmente 3 milímetros, quando ela está repleta, e 5 milímetros vazia. Acima disso, a gente pode valorizar o espessamento, tá bom? E sempre que eu for pedir para avaliar a bexiga, ver o resíduo pós-miccional. Às vezes a gente esquece. Tá? E o resíduo pós-miccional, ele é classificado nesses três tipos. Desprezível, quando é menor do que 30 ml, pequeno, tá certo? De 30 a 80, moderado, acentuado, quando é de 150 a 300, ou muito acentuado, que é acima de 300 ml. Nunca peguei muito acentuado. Tem as anomalias do úrico, que o úrico é como se fosse um resíduo embriológico do ligamento. Da venda do carro. Acho que ela veio do carro. Isso. E ele pode ter patências, né, nesse úrico. Pode ter uma fístula no úrico, pode ter um cisto do úrico, certo? Ou pode ter um divertículo, né, do útero, do úrico, tá bom? Esses são as principais entidades relacionadas ao úrico, tá? Aqui na ultrassom a gente já evidenciou massa cística, cisto, né? Na região supra, em cima da bexiga, né? Supravesical. Como é de evidenciar aqui, que pode ser um cisto ou um divertículo do útero. Às vezes pode ser xixi, tá? Porque às vezes a distância é tão grande que aí faz como se fosse um novo trajeto do xixi. Divertículos vesicais. Pode ser congênitos ou adquiridos. Os adquiridos relacionados à retenção urinária crônica, como a gente pode ver aqui, certo? Principalmente paciente com HPV. Crianças também pode ter adquirido, geralmente pela VUP, né? Aquela válvula de uretra posterior, constricções ureterais, né? Ureterocélulas gigantes e bexiga neurogênica, que pode dar também na criança devido a alguma patologia, principalmente da cardiopia. Pode simular massas físticas devido a grandes quantidades de úrico. Lembrando que a gente pode ter pedra, pode ter
também tumor naquela região, tá? Por causa da holostase e infecção também. Estase pode levar à infecção por causa justamente desse divertículo. Lembrar também da bexiga de esforço e da bexiga neurogênica, tá? A bexiga de esforço, acho que a bexiga de esforço, ela é bem distendida, ela fica distendida, mesmo bem distendida, há um espessamento do aparelho vesical, e o trabecular ele é mais heterogêneo. Diferente da normal, ela é bem lisinha, tá? E aqui a gente evidencia o trabecular mais grosseiro, mais heterogêneo, tá bom? Juntamente com a espessura aumentada da parede vesical, devido àquele fenômeno adaptativo do dedo do sul, que devido à hipertrofia do executor, devido a precisar de mais força para colocar o xixi para fora, em termos mais práticos. Sempre lembrando da cistite, tá bom? Geralmente vai ter o debrisinho, a gente pede o paciente para movimentar, a gente vai ver a nutrição do debrisinho caindo, e aqui vai ter a deposição, né, desses debris, vai ter um nível, tá bom? Que nos sugere muito que seja uma cistite, além do espessamento da parede vesical. Litíase vesical também pode ocorrer, lembrar que ela pode nascer lá, não só vir na urina, tá? Isso é importante, porque às vezes nas pedras grandes, de uma pedra de 2 centímetros, não desce, eu acho que não desce. Às vezes ela nasce lá mesmo, tá bom? E ela nasce lá. E sempre fazer manobras para ver se ela é móvel ou não, para descartar tumores, que é uma causa também. Esse destaque também é associado de células transicionais, que é mais comum um paciente que fuma, idoso e homem. Tá? E nesses casos, é hematura franca. Peguei no hospital, um paciente com hematura franca, grande, próstata gigante. Aí tinha uma maçaroca dessa lá. Se não fosse o decúbito, que ela mexia no decúbito, aí nunca mexia. E é isso. Boa, Leandro, excelente. Só alguns comentários, eu estava anotando aqui algumas coisas. Se você me permitir, eu sei que o tempo aí, te agradeço, eu sei que precisou correr no final. Uhum. Mas primeiro eu queria elogiar, né? Eu acho que você tem muito domínio sobre o assunto. Então, acho que quando a gente vai fazer uma apresentação como essa clássica, diferente daquelas que a gente faz no músculo, né? Aquela sala de aula invertida, essas apresentações clássicas você tem que ter 3 pedras fundamentais, que é o domínio sobre o assunto, a eloquência com que você aborda o assunto e a apresentação dos slides. Se slides ou qualquer outra coisa que você vai apresentar. Então, o seu domínio está excelente. Você vê que você domina o assunto, você vê que tem conforto sobre o assunto, que a gente poderia discutir sobre isso, então, parabéns, excelente. A eloquência, se você me permitir uma ressalva, só para talvez a gente tentar treinar e evitar usar certos termos, como, por exemplo, ele já veio assim, vamos procurar esse bicho, essas expressões que a gente usa coloquiais, eu acho que são importantes. A gente está num ambiente de treinamento, então não, de jeito nenhum estou falando como crítica negativa, ao contrário, é só para a gente se estimular, sempre tentar melhorar nesse sentido e para também se preparar para congressos, né? Acho que se Deus quiser. Temos aí congresso em mente, muitos trabalhos conceitualizados também em congresso, está na forma da gente treinar. Em relação à apresentação, realmente, às vezes, conteúdos configurados nas imagens, isso pode acontecer, mas acho que, por exemplo, você trouxe para a gente, além de muitas imagens de ultrassom, muitas imagens de esquemas, não fluxogramas, mas os esquemas das patologias. Então, acho que isso é importante para facilitar. Por isso, deu para ver que a aula é um excelente material de estudo. Então, eu nem sei como é nenhum, que vão ver esse tema, talvez, pelo menos uma outra vez ao longo da residência, a aula está muito boa, você já consegue estudar e acelerar muito seu estudo por ela. Agora, enviar assim possível. Enviar assim possível. Em relação agora ao assunto, especificamente, eu fiz algumas anotações para a gente discutir, de coisas que eu acho que podem ser interessantes para a gente levar para a prática. Em relação aos rins, uma coisa interessante que eu vejo alguns colegas citando é o peso ou volume renal no ultrassom. A gente não tem a obrigação de citar isso como algo, tá? O volume renal ou o peso renal. Se vocês quiserem colocar o volume renal, pode, não tem problema. Não sei se vocês estão obrigados, porque o colega anterior descreveu o volume que você tem que escrever. Você não precisa disso, tá? Se você, porventura, isso é uma regra clássica, lá no R1 eu lembro mais disso. Se você não conseguiu alongar o rim, de modo a que ele tenha 8 centímetros no diâmetro longitudinal, tem isso novamente. Provavelmente você não está conseguindo alongar de forma adequada o rim. Porque você meça, deu 7,5 no diâmetro longitudinal, reveja, né? Em relação à hipertrofia da coluna de Bertin, a imagem, inclusive, que o Leandro trouxe foi uma imagem muito boa, porque mostrava o Doppler, né? É muito importante que você utilize o Doppler, porque vai ser um diferencial da hipertrofia da coluna de Bertin, por exemplo, os tumores, os leucocitomas e os hipernefromas. Por quê?
Porque na hipertrofia da coluna vertebral você vai ver que o Doppler vai desviar. Então você vê que o Doppler, na hora que você joga, ele foge daquela lesão. Isso é hipertrofia da coluna vertebral. Enquanto nos opositômaos, nos hipernefromas, não. Eles tendem, sobretudo, se você estourar o ganho, vai ter uma vascularização. Então, muito cuidado. Obrigado, se quiser. Valeu, obrigado, cara. Então, muito cuidado quando vocês estiverem escrevendo e observem isso, né? Em relação à hipoplasia, cuidado também com o termo hipoplasia. Procurem fazer essa comparação com o contralateral, usem redução das dimensões, etc. Porque a hipoplasia, por exemplo, comentou, tem uma diferença de 50% em relação ao contralateral. E às vezes não é aquele 50%, é a forma como você mediu, então cuidado para você não taxar aquele rim como hipoplásico. E não ser. Anomalias de fusão e anomalias de rotação, segundo o também comentou na aula, elas são extremamente comuns. Com certeza nós nos deparamos já com elas, ou vamos nos deparar. Provavelmente, anualmente, nós vamos nos deparar com elas. Não vai ser uma coisa que a gente vai ver uma vez todo ano a gente vai ver. Para a gente, que é radiologista, na sala a gente não tem radiologista aqui, mas para a gente é mais fácil a compreensão disso, porque a gente traz o nosso conhecimento da tomografia. Para o colega que só faz ultrassonografia, o colega que é ultrassonografista, às vezes ele vai ter mais dificuldade com esse diagnóstico. Então, revejam esse assunto, olhem nas tomografias também, usem esse parâmetro tomográfico, mas, sobretudo, façam isso, né? Claro, tem um volume de exame para que vocês possam olhar o rim e perceber, não, essa pelve está anteriorizada, tem um desvio de rotação. Ou então, existe uma união cruzada, um rim fechado em ferradura, a gente vai separar com isso. E para a gente aumentar o nosso grau de suspeição, tem que fazer muito exame, não tem jeito. Mas a mensagem que eu quero em relação a esse assunto trazer é que provavelmente nós vamos deparar 5 anos. Se passou muito tempo que você não está vendo, provavelmente está vendo pouco. Essa é a mensagem. Deve estar aparecendo. Sim. Sobre o rim ferradura, quando eu vou medir, eu meço ele todo, então. Você mede tudo. O ideal é que você faça a medida toda dele longitudinal. E aí o colega vai entender que o que você está medindo é toda a massa renal que o paciente tem. Certo? E é o que dá para você fazer. Às vezes a dificuldade para fazer isso. O gás, por exemplo, então não vai ser fácil também. Se você quiser separar e fazer um somatório, depende da maneira que você conseguir, talvez seja melhor que você for fazer. Provavelmente esse paciente vai fazer uma tomografia assim, provavelmente. Então também não precisa se cobrar tanto, tem que ser perfeito, etc. O mais importante você fez é encontrar o diagnóstico. Encontrar o diagnóstico do indicador, que você poderia deixar passar, seria deselegante. Duplicidade do sistema coletor, também muito comum, e é algo que eu acho que nós talvez possamos deixar passar muito na rotina. E eu vejo também alguns colegas não colocando em conclusão, tá? Entendendo que é uma variante de normalidade, mas que pode trazer algumas patologias associadas, então eu acho mais prudente, se você encontrar, você colocar aí na conclusão. Mas eu vejo que alguns colegas não trazem isso na conclusão do laudo. Válvula de orelha posterior. Mensagem aqui. CBF adora o tema. Então, estudem, sobretudo, o próximo prova de título, porque tem uma chance grande de cair. Ou na parte de medicina interna, ou na parte de pediatria. É um assunto que cai realmente bastante. Em relação às nefropatias parenquimatosas agudas e crônicas, né? Uma coisa que eu acho importante. Sobretudo na aguda, vocês viram ali, né? Aumento da ecogenicidade. Então, vai ser difícil para que a gente possa distinguir qual subtipo na nefropatia parenquimatosa. Mas atenção ao aumento da ecogenicidade. O rim de um paciente que tem insuficiência renal crônica, ele também vai ter aumento da ecogenicidade. Mas ele tem uma perda da diferenciação córtico-granular. Então, o segredo está na diferenciação da perda, na diferenciação córtico-granular. Se você tem um aumento da ecogenicidade renal, mas que você, na grande maioria das vezes, não tem uma perda tão grande dessa diferenciação córtico-granular, sobrepõe-se os diagnósticos de insuficiência renal aguda. Se, no entanto, esse rim ele é pequeno, hiperecoico, e tem uma perda da diferenciação córtico-granular, sobrepõe-se os diagnósticos crônicos. Claro, ele já era pequeno, então isso já chama mais atenção. Mas mesmo os rins que têm tamanho normal, sobretudo por amiloidose, diabetes, são aquelas causas clássicas, o Leandro lembrou da diabetes também, que esses pacientes que têm doença renal crônica, mas que em estágios iniciais não têm perda do tamanho renal, não tem perda, não tem redução do volume renal. Outra coisa em relação ao dobro dos rins. O CDF também adora o tema, é um tema recorrente. Por ser um exame complicado, ele é meio que negligenciado, os colegas vão meio que deixando ele de lado. Mas, cuidado, o CDR gosta muito do tema, mesmo que vocês não se vejam fazendo esse exame na prática, o CDR gosta muito do tema. Foquem nesses critérios da detecção de estenose, que eles também são frequentemente abordados nas provas, na prática. É um exame realmente complicado,
que necessita desse preparo bem organizado, como o Leandro falou, para que você possa fazer de forma adequada. Eu sugiro evitar o uso do bosniaco na ultrassonografia. Pode ser que já tenham ultrassonografistas que já tenham utilizando, mas eu acho que é prudente evitarmos, por enquanto, a utilização do bosniaco, desde que tenha mais estudos para que possam trazer esses comparativos. Pode ser que daqui à frente isso mude, pode ser que no livro daqui a 5 anos do CBR traga alguma coisa referente a uma permissão para a gente utilizar algum bosniaco adaptado, mas por enquanto evitem. Apesar de que, de novo, vocês vão encontrar, só esse ano eu já vi 2 laudos de ultrassom citando Bosniak, e eu não sei se tem alguma referência que já permita, mas eu sugiro evitar. Sempre que vocês tiverem relação, suspeita, desculpa, de um tumor renal, se vocês tiverem suspeita de um tumor renal, sobretudo os malignos, tentem fazer correlação com o hilo hepático. Se esse tumor, por exemplo, se aproxima, ele se insinua para o hilo, porque isso faz toda a diferença. De novo, esse paciente ele vai ter o score dele calculado na tomografia, né? Então ele vai para algum método seccional antes de fazer o procedimento cirúrgico. Mas se você falar sobre essa relação com o hilo, é importante. Te agrega valor no seu exame ultrassonográfico. E lembrar daquela regra do Doppler, que a gente falou na hipertrofia da coluna vertebral. Em relação à nefrolitíase, lembrar também aí do efeito cintilante, né? Twinkle effect. Se vocês tiverem no suspeito de cálculo ou não, joguem lá o Twinkle effect, né? Joguem o Doppler, mesmo sem os fundamentos do Doppler, porque o pessoal da R1, não vi Doppler ainda, não tem problema. Liga lá o Doppler, estoura o ganho, estoura bem o ganho, deixa pintar tudo, ficar bem artefatual, e aí depois você gradativamente vai diminuindo. E você vai ver que o artefato cintilante, assim você vai conseguir encontrar. Também não é só jogar o Doppler, tá, pessoal? Não é só você ligar lá o colo e esperar que aconteça, não. Aumenta o ganho, deixa bem artefatual, e aí você diminui. Por fim, em relação à bexiga, uma dica assim, sobre as anomalias lá do útero, né? Não são tão incomuns. A gente tem até a doutora Renata, se não me engano, tem um caso bem bonito que foi publicado pela escola também, de um, salvo engano, um útero patente. Eles não são tão incomuns assim, passam bem desapercebidos. Então, se a gente fizer muito exame de bexiga parcialmente repleta, pode ser que não veja. É importante ter aquela bexiga mais cheia, para que você possa caracterizar mais facilmente. E em relação à bexiga, lembrar de fazer a varredura de 2 eixos. É uma coisa simples, né? Mas no dia a dia, eu acho que muitas vezes quando a gente faz exame de bexiga, até pela pressa, a gente faz uma varredura só no eixo, por exemplo, só no longitudinal ou só no transversal. Lembrar de fazer a varredura dos 2 eixos, que com certeza esses especialmente focais que são suspeitos para tumor, vocês vão flagrar. E era isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Leandro, mais uma vez. Parabéns, galera.